Levítico 23, 15 e 17. 15 e 17. Pode ler com a sua voz bonita aí. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homer da movimentação. 7 semanas completas serão, até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias, e oferecereis oblação nova ao Eterno. De vossas habitações em Israel, trareis 2 pães para serem movidos, de 2/10 partes de uma efa, serão de flor de farinha de trigo, levados se cozerão, são primícias ao Eterno. Ok. Obrigado, Graciano, que o Eterno te abençoe. O que está falando essa parte que o Graciano leu? Está falando do período que nós estamos e da festa que nós vamos celebrar em Shavuot. Se você pegar o versículo 18, ele está falando que tem um cordeiro, não está? Só que a gente pode sacrificar o cordeiro, porque não podemos fazer o cordeiro, porque nós não temos o tempo. Então, o que é que nós temos que fazer? Bolo, não está falando da farinha de trigo? Nós temos que trazer quantos pães? Quantos? 2. 2. Então, no domingo, que nós temos a nossa programação, que nós falamos assim, todo mundo tem que trazer um pão, um bolo, alguma coisa. Essa horário que está inventando moda para vocês? Não, é Eterno. É o Eterno. Então, nesse dia, todo mundo tem que trazer um bolo, um pão, você vai fazer na sua casa e vai trazer. Por que a gente não vai comer a carne do cordeiro? Porque não tem o tempo. Porque não tem o tempo. E a Paraxá fala que a gente não pode sacrificar o cordeiro enquanto não tiver o tempo. Então, vocês têm que trazer na nossa festa o pão no domingo, 5 horas da tarde. Ô Silas, o melhor de Minas vai jogar 5 horas da tarde. Mas você tem um compromisso com quem? Melhor do mundo. Com o Criador do mundo. Melhor não, Criador do mundo. Então, no domingo, às 17 horas, você tem que estar preparado com a roupa bonita, preparado. Quem não sabe fazer, vai na padaria e fala assim, eu preciso de um pão especial. E o bolo tem que ser de farinha de trigo. Farinha de trigo. Não pode ser de milho nem de nada, não. Eu vou falar uma coisa para você, que é a tradição judaica. Esse processo que está escrito aqui, eles estão falando quando eles estavam no deserto. Porém, com o passar do tempo, quando você pega o Midrash das festas, aqui está falando que é para as mulheres trazer flores para a Caber semana que vem. Shavuot não tem que trazer flores. Então vocês vão trazer flores também. Então o que acontece? Como a gente não tem tempo, a gente vai fazer um grande chá, um grande café. Então você pode trazer bolo, pode trazer pão de queijo, pode trazer croissant, tá? Então nós vamos ter tudo isso para fazer. Então o que acontece? Nós temos, guarda isso, que isso é muito importante. Nós temos 613 mitzvot que foram dos céus para a terra. Não foi isso? Deus não deu 613 mitzvot? Olha que interessante, nós recebemos 613 mitzvot. Tem uma mitzvah que aconteceu na terça-feira. Qual mitzvah que teve terça-feira? Pesach Shemini. Não teve Pesach Shemini? O que é Pesach Shemini? Aquele que estava impuro e não celebrou Pesach. Então, 2 pessoas estavam carregando o caixão de Yosef. O caixão de Yosef não foi caminhando até chegar lá na terra? Então, 2 pessoas estavam impuras. E elas questionaram Moisés. O que eles falaram para Moisés? Moisés, não é justo nós não termos participado do Seder de Pessa, porque nós estávamos em trabalho. A nossa tribo estava empenhada de carregar o caixão. Então nós estamos impuros, não foi por nossa culpa. Aí o Moshe falou assim, eu vou conversar com Deus, que Deus deu. Então Deus deu uma mitzvah da terra para os céus. 613 mitzvot que vêm dos céus para a terra. E nós temos as outras mitzvah que são da terra para o céu. Quem lembra de uma mitzvah da terra para o céu? Nós celebramos ela outro dia. Purim. Purim é da terra para o céu. Nós separamos lá em Baom. É uma mitzvah da terra para o céu. Aí tem gente que fica assim, às vezes é festa fixa. Aí eu falo assim, o que é fixo? Ela tem uma data? Tem. Então ela é fixa. O
que é fixo para você? Então a gente tem que voltar no Be'amada Torá. Sabe por quê? Eu e a Soraya, a gente está estudando direto. A minha mesma está me cobrando isso e a Soraya, porque ela não fez. Mas só que a gente esquece, isso é um detalhezinho que faz toda a diferença, não faz? É pequenininho. Então a gente fica assim, tem 613 mitzvot. 603 que vieram de onde? Do céu para Dos terra. céus. E da terra para os céus. São Qual que é mais mais importante? A que vem do céu para a terra ou quem que vai da terra para o céu? Os dois. Que vem do céu para a Qual que é mais importante? Be'amada Torá, Soraya vai falar sobre Os isso. dois, não, filho? Não, vamos, senão eu vou sair do estudo, deixa. Vai no Be'amada Torá. Hoje a gente vai purificar isso. Porque isso é interessante. Estava até conversando com vocês. Ah, não, né, explica amigo? isso, filho. Ô, Alexandre, a festa de Purim é importante? É, todas as festas são. E a festa de Pêssego? Tanto mais importante. Qual que é mais importante? Para mim, a peça, que é a saída do exílio, né? É? Então, E o que o Midrash fala sobre a festa de Purim? filho, daí você. Você pode falar que é Ah, meio conta messiânico, né? Então, assim, são coisas, tudo tem detalhes. Se você não passar por Pêssego, você nem chegou, né? Então, Pêssego é um caminho. Então, tem caminhos. Existe mitzvah que a gente está cumprindo hoje, que elas são da terra para o céu, porque não tem um tempo. Muita coisa que nós temos aqui hoje não pode acontecer, como apedrejamento. Então, a mitzvah da terra para o céu, elas são importantíssimas, porque ela tem um motivo. Entendeu? Então, muita coisa que nós fazemos hoje, que criaram as tradições, por isso que tem duas tradições, cada um segue alguma coisa, que elas são importantíssimas. Então, na festa aqui está falando do trigo, mas na Alemanha eles comem outra coisa, lá na Ásia eles comem outra coisa. Então, assim, o que faz? É a tradição. Vai ter o pão? Vai. Vai ter o pão, vai ter a santificação. A Ângela vai fazer os 2 pães redondos, a Lu, e nós vamos tomar um grande café. Mas só que esse pão que nós vamos trazer, nós vamos comer. O que nós vamos fazer? Nós vamos dançar diante de Deus com esses pães. Vamos balançar como chama? Terumá. Obrigado, Miro. Oferta de terumá. Então coloca isso. Quando você estiver preparando para a festa, lembra assim, eu tenho que levar uma oferta para Deus especial, que é uma oferta de terumá, e nós vamos dançar com essa oferta. Nós vamos comer o pão, vamos fazer a brahá, Soraya vai cantar lá com o pessoal, nós vamos comer, fazer uma grande festa. E é um mandamento que o Eterno está falando para nós. Tem um número de mandamentos da terra para o céu? Tem? Ah, são muitos, tem muitos. Yom Kippur? Hã? Yom Kippur é? Yom Kippur é de cima para baixo. De cima para baixo? É. Soraya já está preparando, isso vai trazer essas aulas para nós. Nós já fizemos, mas nós esquecemos. A gente não pode esquecer. Tá bom? Então, sempre que você for falar assim, essa festa é fixa, ela tem uma data, tem um local, tem um objetivo. Ela é de onde? Da terra para o céu. O Eterno recebe, sim ou não? Pode receber, é importantíssimo para o nosso calendário. Salvar os homens, tá bom? Alguma dúvida? Não. Então, no domingo, todo mundo vai trazer um pão bonito, um bolo. A Carla vai trazer broa para a gente. Então, cada um vai trazer coisa gostosa, pão gostoso, muito pão gostoso, manteiga, queijo, tudo É mais. domingo, dia 17, né? Não, domingo, dia primeiro. Tem lá. Soraya vai falar por esses dias. Né? Então, nós vamos para Paraxá. A próxima Paraxá, a Paraxá dessa semana é a porção dupla. Vocês vão ler a porção dupla, final do livro, tá? E a próxima Paraxá vai estar com a Soraya, pode ficar feliz, Soraya vai estar falando para vocês essa Paraxá. Eu não vou estar em Belo Horizonte, eu vou estar em Maranhão. Então, o Eterno abençoe vocês. Essa semana seja uma semana de muita bênção para nós. Então, vamos para o nosso estudo do nosso grande sábio. Só homens grandes como Rashi poderia trazer essa informação para nós. Essa Paraxá está falando no finalzinho dela do blasfemador. Não está falando? Sim. Do homem que blasfemou. E o que foi isso? E é sobre isso que nós vamos falar. Existia um homem que ele era filho de um egípcio com uma judia da tribo de Dan. Qual que é a tribo de Dan? A especialidade da tribo de Dan, vocês lembram? São juízes. O grande da tribo de Dan foi Sansão. Né? Então, a tribo de Dan,
É uma tribo muito especial. E tinha esse jovem que era dessa tribo, filho de uma da tribo de Dan. E o que aconteceu? No Shabat, eles estavam reunidos. E antes de falar disso, não está falando dos 12 pães que a gente tem, está falando da menorá lá no finalzinho? Vocês lembram da leitura disso? Então, o que ele achou? No Shabat, ele achou que esse ensinamento era desnecessário, que ele já sabia, e ele desprezou. E ele falou assim, olha, eu vou sair daqui e vou mudar a minha tenda. Eu não quero que a minha tenda fique na posição que ela está. Eu vou mudar a minha tenda. E abandonou o Shabat, a grande reunião da Assembleia, e ele saiu. E quando ele saiu, o que seus irmãos fizeram? Brigaram com ele, levaram essa situação. Ele está desprezando. Desprezando o que? O Shabat. Ele está desprezando o que? A fala divina. Aquilo que Moshe e Arão estavam passando para eles. E como ele desprezou e falou, eu vou cuidar da minha tenda, vou mudar a minha tenda, eu não quero saber disso. O que aconteceu? Foi julgado. Ele não foi julgado, ele foi retido. É, E é sobre isso que nós vamos falar. Lê para mim, Greciano, Números 15, 32 e 34. Eles prenderam ele até Deus saber o que mandou. Espera, você está apressado, calma. Calma. Capítulo 32, versículo 34. Capítulo 15, 32 e 34 de Números. Não esqueça, vai cá, é um livro de leis para sacerdotes. Pode ler. 32. E estavam os filhos de Israel no deserto, e acharam um homem que recolhia lenha no dia de sábado. E o trouxeram os que acharam recolhendo lenha a Moisés, a Arão e a toda a congregação. E puseram-no em detenção, porquanto não estava declarado o que lhe seria feito. E disse o Eterno a Moisés, tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do acampamento. E tirou toda a congregação fora do acampamento e o apedrejou, e morreu como ordenou o Eterno a Moisés. Amém. Pode ser. Para a gente entender isso, eu fiquei assim, eu falo assim, oh Deus, é maravilhoso. Todos os dias, quando eu faço minha vida, eu falo, Deus, eu quero sabedoria, mas eu quero isso. Eu quero aprender, eu quero entender. E olha que interessante. Aí o Urashi traz esse versículo de Números. Ele fala, porque isso aqui é um livro de leis, de códigos. Mas só que nesse Shabat aconteceu o caso do que estava pegando lenhas. Então já tinha acontecido algo no acampamento durante o Shabat. Já tinha tido uma sentença e ele já tinha sido encarcerado e estava esperando o Shabat para que pudesse cumprir então aquilo que foi determinado. E diante dessa situação, eles reunidos, e o Moshe começou a falar novamente daquilo que ele estava ensinando, sobre os 12 pães que não estragavam, que ficavam lá na mesa, né? Falou da menorá novamente. Saiu esse da tribo de Dan e falou assim, ó, isso aí eu já sei, deixa isso para lá. Eu vou cuidar da minha tenda. Então, quando aconteceu essa coisa, o arraial já tinha acontecido algo que tinha abalado, e alguma pessoa já estava sentenciada. É interessante a gente entender que na Torá, ela não fala de punição de cárcere. Não existe nenhuma punição na Torá para deixar um indivíduo preso. A Torá fala que nós não podemos prender ninguém. Por que nós não podemos prender? Porque nós somos livres. O Eterno nos resgatou com mão forte, ele falou que nós somos livres e nós não podemos pertencer e ser escravo de ninguém. Mesmo que eu passe pelo processo de ser escravo, eu vou ser resgatado, e nós temos todo aquele processo no final da situação. Então a Torá, ela tem punições de qual forma? Chicote, chicotadas nós podemos ter.
de restituição. Qual que acontece com o ladrão? Ele tem que restituir. Até que eu falei assim, eu roubei uma ovelhinha, eu tenho que devolver 5. Então eu tenho que restituir. Tem a indenização, aquilo que fala que é olho por olho. Eu furei o olho de uma pessoa, ela perdeu a visão. Então eu tenho, como se fosse um seguro, eu tenho que pagar pela visão dela. Eu tirei dela o sustento, a maneira dela de trabalhar. Enquanto ela viver, eu tenho que cuidar dela, dos seus filhos, até que eles se tornam independentes financeiramente. Então eu tenho um processo de indenização. E nós temos a pena de morte. A pena de morte só pode ser aplicada também se passar pelo tribunal rabínico. Era algo muito difícil, passar por 70 pessoas. Era uma coisa tão simples. Então, o que aconteceu? Essa é a pessoa que saiu e criou esse tumulto. Eles falaram assim, agora, o que nós vamos fazer? Não existe uma punição para esse caso. Mas nós vamos retê-lo até que Deus dê um veredito de que vai acontecer com ele. Aí que acho, entrou a parte bonita de acho. Não já tinha uma pessoa detida? Mas a pessoa que estava preso, ele já tinha uma sentença. Ele já estava sentenciado. Aí Irache fala assim, olha, nós não podemos causar sofrimento a ninguém. Se eles pegassem esse homem da tribo de Dan e colocassem ele na mesma cela, não era uma cela, era uma tenda, eles estavam móvel, na mesma tenda que estava uma pessoa condenada à morte, colocaria nessa pessoa ansiedade. Ele ia ficar pensando, meu destino vai ser o mesmo. Da mesma forma que eles mataram o lenhador, eles vão fazer comigo. Então, olha o que Irache traz. A gente pensar, o pensador, 1000 anos atrás, isso que eu fico assim, a gente está muito devagar, não está? É muito devagar, muito devagar. Então, Irache traz isso para a gente, fala assim, olha, você não pode causar sofrimento a ninguém, você não pode julgar a ninguém. Mesmo que ele matou alguém, se você não viu, se você não é testemunho ocular, você não pode falar. Isso é misericórdia. Como que eu faço então? Eu não posso falar, eu não vi. E se, por acaso, apenas uma pessoa viu, não serve como testemunho. Tem que ser 2 pessoas para testemunhar. Mínimo 2. Olha a grandeza de Deus. Deus vê tudo, mas Deus quer que você faça o quê? Yeshua. Deus não tem prazer que ninguém fique encarcerado, preso. Deus quer que todos nós sejamos libertos. E porque Deus quer que nós sejamos libertos, é o processo mais difícil que tem na nossa vida. Porque o processo filosófico judaico, ele é de transformação. Eu falo muito isso, nós repetimos muito isso eu e Soraya, porque, com todo respeito às outras crenças, às religiões, ela simplesmente te torna escravo de um outro ser. Você vai até um local, levantou a sua mão, todas as suas transgressões foram transferidas para o outro, e você se torna escravo do outro, e você não evolui. Na filosofia judaica, é proibido você não evoluir na sua mente. Por isso que é difícil. Trazer um estudo de Torá é difícil, porque ele não pode ser a mesma coisa, você tem que crescer. Não existe filosofia de vida judaica sem crescimento, sem evolução. Você tem que evoluir todos os dias. Você tem que pensar. A filosofia judaica ela é totalmente para você pensar. Por isso que a mesma fala ela é questionada por várias pessoas. Me lembro quando o Humberto comprou para mim e deu o primeiro Talmud que eu li, a Soraya trouxe ele quarta-feira passada na aula, Ética do Sinai. Eu não conseguia ler o primeiro pensamento, legal. Aí vem 3 pessoas discordando do primeiro pensamento. E no final do pensamento eu falo que o outro está certo. Eu falava assim, não é possível que eu sou tão burro, eu não estou entendendo isso. Eu lia de novo.
ou está falando ponto errado e não sei o que, depois vai botar certo. Então, não estou entendendo nada. Com a minha mente lá de trás ainda, não consegui entender. Então, esse processo que eu estou falando desses pensamentos, criança de 5 anos instrumentalmente. Olha que evolução na mente dessa pessoa. Ele sabe ser confrontado de várias maneiras. Ô Silas, eu li lá também no comentário que Deus, quando Deixa eu chegar a essa conclusão. Porque o que você leu está no racha. Quem faz aqui embaixo do racha. Então, o que é que acontece que a gente tem que entender? Nós não podemos causar sofrimento a ninguém. Você não pode causar ansiedade. Eu tenho um nível de ansiedade 0. Se você falar assim, se aconteceu um negócio, eu tenho que te falar. E se você não me falar, eu já esqueci. Você falou, eu já esqueci. Eu tenho meu nível de ansiedade 0. Então, a pessoa que é ansiosa, você não pode causar ansiedade na pessoa, mesmo que seja para o bem. Tem pessoas que são ansiosas. Se você falar alguma coisa, ela não consegue nem dormir. Às vezes, os seus filhos são ansiosos. Se você falar para ele uma semana antes que você vai viajar, ele vai ficar uma semana sofrendo de ansiedade. Você não pode causar ansiedade a ninguém. Isso quer dizer o quê? Amar o próximo. Rashi está falando para a gente tem que amar o próximo. Ah, mas ele discutiu lá, mandou no Moshe e Arão na tenda. Não tem importância, não vamos julgá-lo. Porque não tem, na 613, não tem uma punição para ele ainda. Quem vai trazer a punição? Eu não posso colocar no lugar de Deus e punir ninguém. Então deixa ele isolado, mas não coloca ele com aquele que já foi condenado à morte. Porque você vai causar ansiedade e sofrimento para ele. Você vai colocar angústia no outro. Você não pode colocar angústia no seu irmão. Você não pode causar constrangimento. Rashi fala que se colocasse ele junto, ambos ficariam constrangidos. O que já estava sentenciado e o que ainda estava para si. Os dois ficariam constrangidos, tinham que ser separados. E outra coisa, reter com alimento, com água e pão. Você não pode reter uma pessoa sem condição de sobrevivência. Muito sério, né? E você não pode causar dores emocionais ao seu irmão. Eu falei assim, eu estou bem bom, bem tudo. O mundo está todo errado, Silas. Que eles pegam um cara que rouba uma galinha para comer e botam no meio de cereal killer, preso. O mundo não tem Torá, Alexandre, ainda. O que nós temos que fazer é o sofrimento que você causa quem está do seu lado. Não pensa no mundo, pensa aqui dentro. Pensa em nós. Eu não posso estudar pensando lá no mundo, eu tenho que pensar nesse mundo. Esse mundo aqui precisa melhorar. Esse mundo causa ansiedade, eu causo angústia, eu causo constrangimento, eu causo dor emocional nas pessoas. Eu não posso fazer isso. Isso é anti-Torá. Porque a Torá fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Isso não é atitude de amor. A atitude de julgar as pessoas não é atitude de amor. Quando a pessoa errou do seu lado, não pode falar que a sentença dela é a mesma de alguém que já foi condenado. Olha que interessante. Se você não viu, não fale. Evite assistir jornal, televisão, isso nem tudo. É só bobagem. Você está trazendo julgamento e culpa. Você está carregando sangue. Assim, Deus me livre, quero ter minhas mãos limpas de sangue. Porque quando você vê, você querer, você comenta. Sem querer, você entra na história. Você sente essa emoção. Para que você vai entrar nisso que não vai mudar nada? Então, nós não podemos causar sofrimento, ansiedade, angústia e constrangimento e dores emocionais àquele que errou. Se você não pode causar danos àquele que errou, imagina aquele que está certo. Imagina o sofrimento que nós causamos dentro da nossa sociedade, pelas nossas omissões. Imagina o sofrimento que nós causamos na nossa família, por nossa omissão. Imagina o sofrimento que nós causamos na nossa família, por a gente não ser uma pessoa evoluída. Por você dar dor de cabeça e deixar papai e mamãe preocupados, deixar as pessoas preocupadas com você, por falta de uma postura sua. Você não pode causar sofrimento a ninguém.
quem causa sofrimento a alguém, ele não santifica o nome de Hashem. E essa paraxá está falando, nós temos que santificar o nome de Deus. E para santificar o nome de Deus, você não pode causar mal, dano a ninguém. Você carrega o nome de Deus. E nós que carregamos o nome de Deus, não podemos causar danos aos seus filhos, aos filhos de Hashem. Agir de maneira, nós precisamos honrar e santificar o nome de Deus, é agir de maneira moral e ética, demonstrando na íntegra comprometimento aos ensinamentos da Torá. Pessoal, meus queridos irmãos, amigos, eu fico pensando na cabeça de Irache, sentada aqui hoje dando esse estudo para a gente. Porque se você pensar o mundo lá atrás, era outro mundo. Era tudo muito distante. Hoje todas as barbaridades estão aqui na nossa vista. Estão mesmo do lado do nosso lado. Como que a gente vai agir? Mas essa mudança que eu fico questionando lá atrás, pensando lá atrás, mas as emoções elas são as mesmas. Os comportamentos são o mesmo. Hoje nós estamos mais próximos, mais rebaixados. Porém, como diz o Talmud, quando nós chegamos à Torá, nós estamos mais próximos da Torá do que aqueles que estavam lá no monte quando receberam a Torá. Olha que maravilha. Por isso que o judaísmo é totalmente filosófico. Se você não tiver essa linha de raciocínio, você não consegue entender a grandeza que você está aqui hoje. Você não está vendo a nuvem de glória te protegendo, todo o maná não está caindo na maneira que ela caía lá, mas Deus está protegendo eu e você a cada segunda. E o milagre é a gente não desistir, é a gente continuar, é persistir. Você tem que persistir, você tem que acreditar. Silas, é difícil não causar mal ao outro, mas é possível. É possível. A gente passa raiva o tempo todo. A gente passa raiva, a gente quer uma coisa de um jeito, não sai da maneira que a gente quer, e a gente fica com raiva. E a gente fica com raiva. Ontem eu falei com a Soraya, eu falei, não, tá bom. Eu fico chateado, mas eu tenho que entender que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. A resposta certa vem de Hashem. Você tem que agir, mas a resposta vem de Hashem. Porque os passos do homem vêm de Deus, pois o homem não entende nada do seu caminho. Guarda isso. Salomão, os passos do homem vêm de Deus, pois o homem não entende nada do seu caminho. Mislei 20:20. Guarda isso, estuda isso. Porque nós rezamos isso pela manhã, que os passos do homem são dirigidos por Deus. Deus criou os nossos passos e os nossos caminhos, e nós acabamos de falar aqui há pouco, os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. Por que você reclama? Por que você fica triste? Porque você não pensa. Porque nós não pensamos. Porque nós não compreendemos que os nossos passos são guiados por Deus. E quando nós passamos por essas veredas, caminhos difíceis, Deus está nos dando um caminho de shalom. Deus está nos levando num caminho difícil, porque Ele confia em mim e em você, que nós vamos honrar e santificar o nome dEle. As dificuldades que nós passamos são para santificar o nome de Deus. E santificar o nome de Deus é você não causar mal ao próximo. Silas, então eu desisto. O grande milagre é não desistir. Você não desiste, você tem que prosseguir. Porque os caminhos são agradáveis. Entendam que as dificuldades que nós passamos, elas são agradáveis. E por que elas são agradáveis? Porque eu me apeguei à Torá. Nós não fazemos isso à toa. Nós sabemos de cor. É a árvore da vida para aqueles que nela se apegam. Aqueles que se apegam à Torá, que chegam à Torá. Todos os seus caminhos são de paz.
Silas, eu estou desempregado. Silas, eu estou devendo. Silas, eu estou doente. Minha mãe está doente. Meu pai está doente. Essa vereda é de paz. Deus está cuidando. Deus te levou por esse caminho. E sabe por que Deus está te levando esse caminho difícil? Porque você não sabe respeitar as pessoas. E Deus tem que levar você para você corrigir, para você abençoar, para você ter temperança, para você demonstrar bondade. Não tem como demonstrar bondade se não for relacionando com pessoas. E Deus cria caminhos difíceis para a gente trazer compreensão. Caminho difícil, olha lá aí. Esse que você passou, para chegar à compreensão, de elevação. Para você ver, Silas, é verdade. A mortandade que sola ao meio-dia, ela quer nos pegar. E eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar com a luz acesa. É de dia que é difícil. É de dia que é difícil. É na luz que é difícil de caminhar. Nós precisamos entender isso. Nós rezamos, falamos, mas a gente não entende. Não pode ser só falar, é viver. Você tem que querer viver as suas veredas de paz. E o Eterno é tão bom que Ele nos dá motivos para a gente viver uma vida plena, uma vida feliz. Nós temos contagem do homem, nós temos a Sefirá cada uma, nós temos Roda a quinta semana que nós estamos. Qual que é o segredo dela, do esplendor? É elegância. Você tem que andar com elegância. Nós temos que andar com elegância. Contagem do homem. Entramos nessa semana, quinta semana, qual Sefirá? Elegância. Eu tenho que ser uma pessoa elegante. Eu tenho que ser elegante. Eu tenho que guiar em paz. O Eterno falou para Moshe: Moshe, você vai passar por essas terras. Manda avisar o pessoal que você não vai beber água, vai pegar nada. Não quero nada deles. Antes de guerrear, faça paz. Faça aliança de paz por onde você passar. Você tem que guerrear em paz. Na sua casa você tem que guerrear em paz. Por onde você passar, todas as dificuldades, lembra, a guerra é a guerra da paz. Ser elegante é guerrear pela paz. Ser guerreante, elegante é dar o benefício da dúvida. Ser elegante é visitar. Você precisa visitar as pessoas. Você precisa visitar as pessoas. Visitar as pessoas, não ir na casa da pessoa comer. Leva um bolo, leva um queijo, leva um café, leva açúcar, está tudo muito caro. Não vai lá só comer não, leva também. Leva um frango assado. Não vai furar a boia não. Vai contribuir, é ser elegante. Vai na casa de alguém, leva alguma coisa. Leva um paninho de prato, compra um presentinho ali na lojinha. E leva um presentinho para a pessoa. Seja elegante. Você precisa presentear as pessoas. Seja elegante. Irache fala uma coisa muito interessante. Tudo isso que eu estou falando é de Irache. Ele fala que quando uma pessoa visita você no leito de enfermidade, quando você sarar, você tem que fazer um banquete para essas pessoas que te visitaram. Sabe que banquete que é esse? Está na Torá. Não tem um sacrifício de paz? O sacrifício de Shalom. Descobri agora estudando Gorash. O sacrifício de Shalom, ele serve também quando você faz uma viagem, vai e volta. Você tem que fazer o sacrifício de Shalom. Se alguém te visitou no hospital, você está curado, está bem? Sacrifício de Shalom. Mata lá o boi. Durante 3 dias você pode comer. Sobrou, joga fora. Não pode aproveitar. Faça um banquete. Sabe por quê? A pessoa foi elegante com você. Ela tirou do tempo dela e foi lá ver você no momento difícil. No momento que você estava enfermo. Você tem que fazer. Eu falei, Deus, eu estou em falha, eu preciso fazer isso. Ser mais grato a Deus são detalhes. Porque a gente lê e passa por cima. Precisa de uma mente brilhante como de Irache para explicar para a gente. Olha, você estava no leito de dor. Você estava enfermo. Deus te levantou. Agora você já levantou sem elegância nenhuma. Não. Faz um sacrifício de paz. E chama todo mundo que foi te visitar. Chama o seu cuidador. Olha que interessante. Nós precisamos melhorar muito na nossa conduta.
O nosso comportamento nós não sabemos. Não é falha nossa, é porque falta entendimento. Você precisa ser gentil. Aprender a ser gentil. Um rabino foi convidado para ir numa yeshivá, no encontro de yeshivot, e tinha um rabino muito sábio que ia falar. Ele que ia fazer a abertura, e o outro rabino ia falar logo depois dele. E esse rabino que foi falar, e ele estava com um papel com rascunho, ainda não tinha data show, e ele tinha um papel rascunhado, aquilo que ele estava dando estudo. E o rabino que foi logo depois dele, ele sempre deu as suas aulas sem nenhum escrito, ele não escrevia, ele só chegava e falava. E como ele viu que aquele homem sábio usou lá para falar o papelzinho, ele arrumou um papel e pôs um papel no seu Torá e levou para dar o estudo. E ele mexia no papel. E o filho dele, sabia que ele não usava papel, falou: pai, o que aconteceu? O papel é aquele que você estava usando. Ele falou: meu filho, você sabe, eu não uso papel. Mas o rabino, o homem mais sábio da nossa geração, ele usou um papel. Se eu chegasse lá sem papel e fosse ministrar, poderia diminuí-lo. Para que ele não fosse diminuído, eu usei um papel em branco. Eu mexia no papel só para não diminuir o outro, para que os outros não pensassem mal no outro. Amar o outro. E amar os outros, para que os outros não venham ter um pensamento ruim em relação ao outro. Esse é o nosso Deus que nós servimos, que Ele nos traz proteção de todas as coisas. Esse período que nós estamos tirando, essas escamas dos nossos olhos, nós precisamos aprender a ser elegante. A Soraya, mestre, a nossa mestre, né? Ela sempre falou conosco: gente, o judaísmo é para a gente